Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 371. Eu sou o Guilherme e você chegou, finalmente, no último episódio dos especiais dos treinadores que mais vezes comandaram o Corinthians, meus amigos. Este é o quinto e último episódio, no qual falaremos do Tite, que é o segundo que mais treinou o Corinthians, e do Oswaldo Brandão, que é o primeirão que mais vezes treinou o Coringão. Por enquanto, nessa abertura, nesse começo, eu estou sozinho aqui, mas logo daqui a pouco, chegam os meus irmãos corintianos aqui para me ajudar na conversa sobre estes treinadores. Bom, então vamos lá. O Oswaldo Brandão, que é o primeirão que mais comandou o Corinthians, tem 435 jogos comandando o clube. O Tite, segundo lugar, tem 378 jogos. Quer dizer, se o Tite quiser fazer, porque por enquanto ele não quis, né? Recusou e tal, mas uma temporada é bem capaz que ele ultrapasse o Oswaldo Brandão, né? Mas enfim, como eu falei, este é o quinto e último episódio que falaremos dos dois primeiros treinadores. Já fizemos outros 4 episódios. No primeiro discutimos o Jorge Vieira e o Luxemburgo. No segundo foi a vez do Armando Del Débio e do Fábio Carilli. No terceiro, Nelsinho Batista e o José Castelli e o Rato. No anterior, o quarto episódio, Amilcar Barbui e o Mano Menezes. E agora chegou a vez dos dois maiores, né? Em títulos, inclusive, importância para o clube. Claramente eles não ficaram tanto tempo assim por acaso. É isso que a gente vai ver nessa conversa que a gente vai ter agora sobre o Tite e o Oswaldo Brandão. Mas a gente precisa começar com o Tite, né? Que é o segundo colocado. E logo depois a gente vai falar do Oswaldo Brandão. E Gibson, você que foi o responsável por fazer essa biografia do Tite aqui no nosso especial dos 10 treinadores que mais comandaram o clube. Você, com essa sua mania de organização que você tem, não sou eu, é você que tem, né? Organizou a carreira do Tite em quantas partes? 4? 3? 4 partes. 4 partes. 5 se você contar, tipo, sei lá, infância e... Mas jogando bola, 4 partes. Jogando assim, bola e comandando o clube, né? Porque ele também... assim. E é engraçado que dá mais ou menos uma década certinho cada uma, assim, 10, 11 anos, 9, assim, vai dar mais ou menos certinho ali uma década cada sessão dessa, assim. Naquele arredondamento que economistas fazem, né? Que, exato. Não vale nada, mas depois faz toda a diferença em ferrar a nossa vida. Você claro. fez isso com o Tite. E explica aí, quais são as 4 etapas que você separou aí, meu amigo? Então, assim, o Tite nasceu, né? Ele é de Caxias, lá do Sul, né? Rio Grande do Sul. Né, em maio de 61, tá com 62 aninhos de idade, vai fazer 63 agora no começo do ano que vem. E ele começou a jogar profissionalmente no Caxias mesmo, da cidade dele, né, em 78. A primeira fase do Tite, enfim, profissional, ele jogador, né? Durou 10 anos, 78 e 88, né? Ele se aposentou super cedo, 27 anos de idade, porque ele já tinha sofrido várias lesões nos 2 joelhos, enfim. Se machucou muito rápido e não tinha condição mais de continuar, enfim, tá aquela briga, joga departamento médico, até que, enfim, ele resolveu, falou, não, parei, vou fazer outra coisa, e logo na sequência já decidiu ser treinador, né, foi fazer e só pra gente fazer aqui, entender que posição que ele jogava, ele era atacante, velocista, né? Não, ele começou como volante, na verdade, né, volantão ali, cabeça de área ali, né? Eu tô zoando, cara. Era volantão, cabeça de área, então, ou seja, ele dava porrada em todo mundo ali, né? Chegava lá e que derrubava os caras. Mas nesses 10 anos, enfim, dele como jogador, dá pra separar essa sessão em 2 partes, né? A primeira, que é mais ou menos a primeira metade ali, onde ele jogou no Caxias e no Esportivo, que é um outro time pequeno lá do Sul também. Foi bem o comecinho da carreira dele.
E o auge da carreira do Fink, quando ele começou, ele teve um pouco mais de destaque. Ele não chegou a ser um jogador mega conhecido, enfim. Mas aí ele foi jogar na Luz e no Guarani, né? Foi a segunda metade da carreira dele, ali de 84 até 88, quando ele se aposentou, né? E aí ele conheceu a torcida corintiana do lado oposto, né? Como exato, adversário. Né? Virou adversário, viu? Olhou e falou, puta, melhor um dia eu estar do lado de lá do que do lado de cá. Sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, justamente quando ele estava ali no Guarani, que foi essa fase que ele resolveu se aposentar como jogador, porque não estava dando mais por causa das lesões, e foi fazer faculdade de educação física, enfim, né, e cursos de treinador, e já começou a treinar logo na sequência times pequenos ali do Sul, né, ele ficou treinando, tipo, o Caxias, o Esportivo onde ele jogou também, e essa é a segunda fase da carreira dele, que eu chamei de escalada. O início foi ele como jogador, a segunda foi a escalada já como treinador, e ele ficou jogando todos esses times pequenos ali, né. Onde ele conseguiu romper, enfim, o nível, assim, subir de aparecer, todo mundo falar, ô, quem é esse cara aí, né? Foi quando ele conseguiu ser campeão estadual com o Caxias lá no Sul. Aí ele passou a treinar times maiores. Aí ele subiu de patamar na carreira. Nessa segunda etapa, que foi a partir de 2000 ali, né? Em 2001 ele foi pro Grêmio, depois ele treinou São Caetano, teve aquela primeira passagem rapidinha pelo Corinthians, ali em 2004, 2005, né? Atlético Mineiro, foi treinar a Porcada, foi treinar o Internacional, enfim, treinou vários times. Essa etapa, ele ainda não era o técnico vencedor, ele ainda não era uma unanimidade, como a gente vai falar depois sobre o período dele na MSI, nessa primeira passagem dele no Corinthians. Ele não tinha essa unanimidade em cima do nome dele, mas ele era um cara que estava construindo já uma carreira, enfim, com times de primeiro escalão do Brasil. Então eu chamo que isso aí é a escalada dele. E a terceira última parte é o auge dele, que é a partir de 2010 pra frente, quando ele joga as duas passagens dele pelo Corinthians, de 2010, 2013, depois 2015, 2016. Nesse meio de tempo ele tirou um aninho sabático ali, e depois foi pra seleção brasileira, o cara explodiu. Foi onde no Corinthians ele conquistou todos os títulos que ele podia sonhar em conquistar, e depois foi fazer uma temporada e meia, né, como técnico da seleção, 6 anos como técnico da seleção brasileira. Então, e cada período desse dá mais ou menos 10 anos certinho, assim, é bem legal, né? Então tem esse início dele como treinador de times pequenos, década de 90, a primeira década de 2000 até 2010 ali, tipo, a ascensão dele, e de 2010 pra frente ele estourou a boca do balão. Enfim, mas e a passagem dele pelo Corinthians são três momentos, né, que a gente pode, três chegadas dele, né, e essa primeira, que foi lá em 2004 com a MSI, foi cheia de confusão, né, como foi toda aquela questão da MSI, então, do Kia Zorabichian. Então, a encrenca foi justamente assim. Ele chegou, na verdade, antes do Kia. Ele já era o técnico do time, né? 2005 foi quando chegou, no final de 2004, enfim, comecinho de 2005, quando chegou o Kia e começou a montar aquele projeto todo, trouxe o Tevez, trouxe aquela galera, enfim, injetou uma grana. O Passarela, que foi um desastre completo. Uma Passarela foi depois, né, Sim, do Tite, né? O Kia começou a se meter demais, como ele botou a grana, começou a ter, enfim, palavra, ter voz ali dentro do clube, começou a se meter demais. E ele não gostava, pra falar em bom português, ele não gostava do Tite. Apesar do Tite ter feito, quando ele chegou em maio de 2004 no Corinthians, o time tava ali na 18ª colocação do brasileiro, tava ali embaixo, tava num momento ruim. O Tite pegou o time ali, e terminou o campeonato em quinto, terminou lá na frente. Quando vira 2005, que tá já essa história do Kia, né? O Kia não queria o Tite desde o começo. Ele já queria que tivesse demitido o Tite ali no final do ano, né? A diretoria segurou o Tite, bancou. Quando chegou ali no Paulista, né? O Tite começou sacou que, enfim, o Kia já não queria, tava bem claro que o Kia não queria ele. Ele, em vez de ser mais político, ele começou a bater de frente com o Kia, né? E uma coisa que estourou a boca do balão foi quando teve uma penalidade lá que o Kia queria que botasse o Tevez pra bater o pênalti, e ele botou o outro cara lá, e o cara perdeu o pênalti, a gente que podia ter empatado aquele jogo contra o São Paulo, acabou perdendo de 1-0. E aí o Kia entrou nos vestiários dando esporro, que é uma coisa que, enfim, dirigente nenhum do mundo pode fazer em time de futebol profissional, enfim, mas... E o Tite ficou putaço do Kia, enfim, ter entrado no vestiário e feito aquele escândalo e tal. No dia seguinte ele pediu pro presidente fazer uma reunião, o Kia tava lá e eles quebraram o pau. Oficialmente, o Tite pediu pra sair, né? Mas o Kia queria que ele saísse, enfim, tipo, né? Assim, ninguém brigou pela decisão dele, falar, eu quero sair, né? Oficialmente ele não foi demitido, ele se demitiu, né?
Mas, se ele não se demitisse, ele seria demitido, porque o Key não queria mais ver a cara dele na frente, enfim. Você vê, não deu um ano, né? Chegou em maio de 2004 e saiu em fevereiro de 2005, né? Ficou 10 meses no clube. Apesar disso, foram 51 jogos, eu anotei aqui, 24 vitórias, 15 empates e só 12 derrotas, ou seja, um aproveitamento muito bom. E aí o Kia fez aquela cagada depois de chamar o Passarelli, fez aquela lama toda, enfim. A gente conhece o que deu aquele ano. No final a gente acaba campeão, mas é o único campeão brasileiro que tem 4 treinadores no campeonato. Foi uma palhaçada, porque teve um interino no meio. Aí o Márcio, o Bittencourt, mas de qualquer forma, enfim, o final de 2005 é campeão, mas a gente sabe que o final da história da MSI vai terminar em 2007 com foi trágico. Exato, com rebaixamento, enfim, aquela lama toda. Mas enfim, a gente tá aqui pra falar do Tite, do Adenor, do seu Adenor. E ele volta pro Corinthians em 2010, né? Então, ele volta em 2010 porque o Mano, que era o técnico do Corinthians, enfim, estava já na segunda passagem dele também pelo Corinthians, vai pra seleção. Chegou a ficar ali alguns jogos, acho que uns 15 jogos do Adilson, né, Batista também, mas não vingou, enfim, não deu certo, e aí chamaram o Tite de volta. Só que dessa vez o Tite já volta com mais respaldo. E a segunda passagem do Tite, qualquer corintiano sabe que entrou pra história, né? Ele chegou ali em outubro de 2010, no finalzinho do ano, né? E ficou até novembro de 2013. Mas enfim, 2011 ganhou o Brasileiro, né? 2012 ganhou a Libertadores, que nunca tinha ganhou o segundo Mundial, né? Ainda em 2013 ganhou o Paulistinha, ainda ali a Recopa, enfim. Mas do jeito que o Gibson fala, parece que a passagem do Tite foi só alegria, títulos inesquecíveis que teve. Mas também teve um momento ruim, né? Aquele momento que a gente tem que lembrar, não pode deixar de falar. Naquela eliminação terrível do Corinthians na pré-Libertadores pro Tolima, né? Aquelas 2 partidas muito fracas que uma equipe que tinha feito uma campanha muito boa ali no final do Brasileiro. O Tite chega no começo de 2011 invicto, inclusive, não tinha perdido partidas até então, e aí vai enfrentar o Tolima naquele que foi uma desgraça ali na nossa participação naquela Libertadores. Então a gente precisa falar um pouco também das pedras no caminho do Tite. De que lado que você tava, Icarão, depois daquela derrota pro Tolima? Era demite o Tite ou era fica Tite? Não, eu pensava em fica Tite, porque eu queria ver um trabalho longo, assim como eu tinha visto do Mano. O Tite eu já tinha uma lembrança boa do Tite em 2004, né, 2005 ali. Então eu achei que, pra ser sincero, a história do Tolima não foi de todo uma culpa do Tite. Ele tinha aquele movimento Roberto Carlos, o Ronaldo já tava no final ali. Então eu lembro que eu não me senti mal com o Tite. Eu me senti mal pelas circunstâncias. A partida contra o Tolima é uma das primeiras do ano, enfim, a gente... Exato. Justamente porque era pré-Libertadores, a gente viu os caras muito gordos, né, em campo. Cara, a gente falava, como é que esses caras vão correr? Eu pensava isso, eu não colocava nas costas dele, eu coloquei muito mais, que depois o Ronaldo e o Roberto Carlos todos vão embora, né? Eu fui assistir o jogo antes da eliminação do Tolima. Cara, o time tava lento, pesado, assim, eu falei, nossa, tá modorrento assistir, assim, sabe? E isso você não consegue colocar 100% na culpa do Tite. Beleza, é o técnico, né? Eu sei disso. É óbvio que ele teve a sua responsabilidade ali. Mas eu não era demite o Tite, não, cara. Eu era a favor de vê-lo ficar. E você, Ana? Na rua. Quem escalou os gordos? Eu ou ele? Quem não fez preparação física sabendo que tinha o Tolima? Eu ou ele? Muito bom. Ele comanda a comissão técnica. Pra mim, ótimo, foi campeão, beleza, mudou a história do Corinthians. Mas naquele momento, ele foi o responsável direto pela eliminação. Uma maior vergonha, uma das maiores, que agora já temos mais uma das maiores vergonhas, né, desde aquela época. Depois teve, aliás, pré-Libertadores não é o nosso forte, né? Enfim. E você, Gibson? Cara, aquele jogo foi feio, aquele jogo doeu, vamos falar a verdade, né? Então, mas a memória daquele jogo é péssima, né? Tipo, aquilo lá é um marco negativo na história do Corinthians. Mas eu entendo. Pra mim, teve muito mais essa questão desses jogadores estavam em fim de carreira ali, enfim, o time mudou, continuou a reformulação, enfim, depois dessa eliminação pro Tolima. Tanto é que, enfim, os times que foram campeões depois do Brasileiro em 2011 já tinha o Ronaldo, não tá mais lá, essa galera, enfim, Roberto Carlos. Aí era um fim de ciclo, sei lá, tipo... Então, eu na época, eu lembro que eu não queria
a demissão do Tite, enfim, não queria. Eu falei, não, deixa ele ficar. Eu acho que o que ele fez na sequência lavou e sobrou e muita sobra esse marco negativo da história do Corinthians, enfim. E eu lembro que o jogo decisivo, né, contra o Tolima, o Roberto Carlos não jogou, né, o Fábio Santos foi o jogo que o Fábio Santos jogou, de fato. E eu lembro que a repercussão depois teve muita questão do Tite, parece que o Tite tentou entregar o cargo e o Andrés não concordou, mas eu lembro que se falou muito do Roberto Carlos, eu lembro que, ficaram em cima do Roberto Carlos, o cara não assumiu a bronca e tal. Aí o Ronaldo se aposentou logo em sequência. Então eu lembro que teve um pouco a questão do Tite, mas ela foi um pouco camuflada pela questão do elenco em si, né? Vocês citaram que ele chegou, tinha acabado de chegar praticamente, né? Tinha chegado há pouco tempo quando aconteceu aquilo. Foi uma queda histórica, né? Foi, de fato, não dá para tirar a parcela de culpa dele disso. Mas acho que o time se recuperou rapidamente depois, né? E eu lembro que teve ali uma partida contra o Sem Mundial. O Sem Mundial que... O Alessandro marcou. Que o Alessandro marcou gol, chutou a placa e tal, não sei o que. Os caras do Palmeiras até ficaram meio bravos, não sei o que. Mas, foi uma lavada de alma e tal. O time foi muito bem em 2010, né? Quase poderia ter ganho o Brasileiro, mas começou 2011 muito mal e teve que fazer uma reformulação rápida e ele conduziu isso muito bem. O Tite estava invicto no Corinthians até o jogo contra o Tolima, né? Nessa passagem dessa volta dele, ele não tinha perdido nenhum jogo até a derrota contra o Tolima. Inclusive o primeiro jogo contra o Tolima não foi uma derrota, né? Foi um empate, Um empate. Foi 0-0, né? O 0-0, que foi já gerou muita desconfiança, né? Só para trazer, o Tite se oferece ao Corinthians, né, em 2010. Essa história ele conta depois, contou numa entrevista na ESPN depois, né? Que ele tava nas Arábias lá, o Corinthians, depois da saída do Mano, fica meio perdido ali com o Adilson e tal, o time cai no campeonato. Não tá rolando, e ele falou, a minha chance, ele tinha acabado de chegar na Arábia, hoje ele trocaria um zap ali, né? Mas naquela época ele deve ter trocado um telefonema assim mesmo e... um telegrama, né? E aí sai das Arábias e assume o Corinthians. Ele se ofereceu, o Corinthians aceitou, enfim, tava com aquele vácuo no comando, e ele termina o campeonato muito bem, enfim, a gente já sabe o que vai acontecer lá, como o Gibson já estava contando ali. Agora, essa história do ano... Isso já é a era da renovação e transparência também, já tinha mudado ali, né? Já. Depois do rebaixamento, até ontem, né, a gente tá gravando em dezembro aqui, era renovação e transparência, era a mesma chapa, enfim, troca os comandos ali, o André Sanches e tal, Roberto de Andrade, Mário Gobi e tudo mais. Mas aí ele não consegue fazer a renovação da equipe, né? O 2012 campeão de tudo, 2013 com dificuldade, sofre, ganha esses campeonatos do primeiro semestre, mas sem dificuldade. No segundo semestre cai muito, ele tem dificuldade de abrir mão dos seus jogadores fiéis, digamos assim, né? E aí o Corinthians... Que é uma coisa que a gente viu até na seleção, né? Enfim, isso depois, também, né? Ele tem esse lance de apego com os jogadores. Né? Ele acaba sendo mandado embora, o Mano assume, ele fica esse ano sabático aí, pra voltar em 2015. E aí o Gibson vai falar da terceira passagem dele. Janeiro de 2015, volta Tite. Essa passagem dele também foi curta, não foi tão curta quanto a primeira, que foi 10 meses. Mas essa passagem foi 1 aninho e meio só, né? Ele chegou em janeiro de 2015 e saiu em junho. Foi curta, 1 aninho e meio. Ô, Gibson, esse ano nós tivemos 4 treinadores em 12 meses. Não, eu tô falando em comparação às outras passagens dele. Tô falando, a primeira passagem dele foi só 10 meses. A segunda passagem ele ficou quase 3 anos. Aliás, ficou 3 anos, né? Então, dessa vez agora, ele ficou 1 aninho e meio, só foi mais curto. Tipo, foi mais... Nenhuma das passagens do Tite dá pra enquadrar como curto, até porque ele teve muito sucesso em todas elas, né? Então... Não, sem dúvida. Mas essa volta do Tite em 2015 também tem a história da mudança de presidência do clube, né? Sim. Que acho que era o Mário Gobi anteriormente, que fez a troca pro Mano, no último ano do seu mandato. E aí quando chega o Roberto Andrade, apesar do Mano Menezes ter feito... O Mano Menezes também... Foi o contrário de 2013, né? O ano de 2014. Ele faz um primeiro semestre mais fraco, mas um segundo semestre muito bom. Muito bom do Mano Menezes. E ali era claro, assim, o normal seria vamos seguir com esse trabalho, porque tá dando resultado. Sim, mas aí chega o Roberto Andrade, que é muito ligado ao Tite, não tem uma boa relação com o Mano Menezes, aliás, isso foi bem claro nesse ano de 2023 que a gente viu.
Aí o Mano chega no final do contrato, não é renovado, aí sim o Mano não é demitido, mas não é renovado o contrato. E aí chama-se o... Vamos tirar o Tite desse ano sabático aí e ganhar uns campeonatos. E chegou, enfim, pô, e chegou chegando, cara. Pô, 2015 já meteu mais um brasileiro na prateleira ali. 2016 tinha tudo pra botar outro brasileiro, enfim, e tudo mais que tinha direito na conta. Se não fosse o fato de que aí o Dunga caiu da seleção e o Tite estava em tamanha evidência aqui no Brasil, que era a escolha óbvia pra CBF, e a CBF roubou o Tite da gente. E, assim, fora o Tite ser roubado, a China, naquela janela do meio do ano ali, roubou 8 jogadores nossos, né? Então, desmontou o time inteiro. Em 2016 também teve o surgimento da Irmandade Corintiana, né, Gibson? No Brasileiro de 2016 a gente ainda começa o nosso... O Tite treinador, né? Com o Tite treinador, exatamente. Ele abandona a gente um mês e meio depois. Porra. Ô, Tite. Né? Volta aí, porra. Uma coisa que impressiona é que a cada passagem... Teve 3 passagens do Tite pelo Corinthians. A cada passagem dele, o aproveitamento foi subindo, cara. Era bizarro. Né? A primeira passagem dele teve, sei lá, não lembro agora os números, mas teve, sei lá, 55% de aproveitamento. Na segunda passagem, 59%. Na segunda foi 70%, cara. Tipo, sei lá, foi um negócio absurdo. A terceira, né? O cara, meu, só foi engavetando, falou, tá, ô, Tite, volta, vamos fazer a quarta aí, mano. A quarta agora vai ser 90% de aproveitamento, mano. Não quero perder, não quero nem empatar jogo, porra. No final, o aproveitamento dele é de 62%, né? 62% dos pontos conquistados. Isso. No geral. No geral. Mas essa última passagem dele ajudou a puxar bem pra cima, porque foi muito acima das outras duas. E é importante falar dessa terceira passagem, né, em 2015, o brasileiro, aquela equipe 2015 do brasileiro ainda é a melhor, considerada historicamente a melhor de todos os campeonatos brasileiros de pontos corridos, porque ela liderou em todos os quesitos, né? Foi o melhor primeiro turno, melhor segundo turno, melhor mandante, melhor visitante, melhor ataque, melhor defesa. Menos cartão. Menos cartão, enfim. Ela liderou em todos os aspectos técnicos ali que você pode examinar um campeonato. Né? Ela liderou. E até hoje, enfim, isso foi 2015. Antes disso, e desde então, ninguém conseguiu chegar perto de fazer, de completar todos esses critérios que essa equipe de 2015 conseguia. Sem dúvida. Aliás, o jogo, né, que coroa tudo isso é aquele jogo com reservas na Neoquímica Arena, já título campeão. Ganho. Era título de entrega de taça, né? Tipo, já campeão e mete 6, aquele resultado histórico lá contra o nosso rival. E o Cássio pegou um pênalti. Na Vila Sônia, né? Impressionante. Não à toa ele é lembrado na hora da seleção ali em 2016. Sem dúvida. Era um momento muito bom dele, né? E a gente ficou obviamente chateado pra caralho, mas eu lembro que até eu falei, puta, mas o Tite merece pra seleção, sabe? Assim, tipo, eu não quero que ele saia do Corinthians, mas que ele merece, ele merece. E aí é o terceiro treinador que sai do Corinthians pra treinar a seleção, né? A gente já falou aqui do Luxemburgo, Mano Menezes e agora o Tite, né? Todos eles com muito sucesso no Corinthians e indo tentar refazer esse sucesso na seleção. O Tite acho que ele foi bem na seleção. Acho que especialmente na fase eliminatória. Enfim, a seleção tem uma série de problemas lá de burocracias e mando, desmando, presidência ou não, que limita um pouco o trabalho do treinador. Mas aqui, as eliminatórias que ele consegue fazer é espetacular, enfim, em pouco tempo. Não, sem dúvida. E se você pega assim, tipo, o contexto da seleção é um contexto muito diferente de um time, né? No qual você treina toda semana e está jogando direto com esse time. É um time que você desmonta esse time toda hora, o time vai pra lá, daqui a pouco você remonta ele de novo. Vão jogar nos clubes de outra forma, às vezes. Né? Então, aí quando os caras voltam, você precisa, lembra que a gente combinou isso, você precisa tentar, assim, aproveitar um pouquinho do que já foi feito e acrescentar mais um tijolinho. É um trabalho muito mais lento em termos de time frame, assim, em termos de duração, do que num time. Num time você consegue mudar o jeito de um time jogar em 6 meses. Na seleção, você demora um tempo pra mudar isso. É um trabalho mais lento, enfim. Eu brinco que nem manobrar um transatlântico, né? Você quer fazer a curva, bicho, começa a virar 2 horas antes, velho. Né? Porque senão não é um barquinho, não é uma lancha que você faz isso. Né? Um time que você treina todo dia e joga toda semana, 2 vezes por semana, você manobra muito mais fácil, né, o time. Primeiro, depois você já tem os jogadores na mão, já conhece o elenco. Agora, na seleção, não. Né? Você tá pilotando ali um Titanic, né? Então, a hora que vem o iceberg é difícil evitar a batida. E, Fábio, o que você achou do trabalho do Tite em 2 Copas? Ele é um caso raro de treinador que consegue fazer 2 Copas seguidas. O Tele teve 2 Copas, mas ele saiu, depois voltou. O Tite teve a continuidade
fez boa parte da primeira participação e depois a campanha toda para chegar na outra Copa, né? Na segunda Copa. A primeira Copa, o Tite era um técnico de ponta mesmo, né? Era um técnico, ele tinha chegado lá, estava indo bem, pegou realmente o que tinha de melhor ali e levou para aquela Copa. Acho que com poucos questionamentos, né? Enfim, acabou perdendo ali no meio do caminho, né? Eu acho que quando caiu ali, ele ficou com um certo medo e começou a convocar, a montar a seleção para não perder, para conseguir chegar na outra Copa, de certa forma, né? Então ele fez eliminatórias maravilhosas, né? Jogou muito nas eliminatórias. E quando chegou na última Copa, acho que desde o começo, assim, se via que aquele time ia ter que virar alguma chave para conseguir ganhar, e não virou. Eu vejo uma ascensão até a primeira Copa do Mundo e depois para a segunda Copa do Mundo, apesar de grandes resultados nas eliminatórias, acho que faltou ali na Copa mesmo, assim, deu para ver em campo. E você, Dudu, o que você achou do trabalho dele nas duas Copas? Eu acho que ele chega para a primeira Copa do Mundo meio que como um salvador, né? Ele estava num momento muito bom da carreira, pega uma seleção destruída, mas também a gente não tinha técnico, né? Ele deu sorte com os jogadores lá que ele estava, criou um bom futebol, deu sorte não, ele montou uma equipe, fez ótimas partidas, ele fechou o elenco, falou, não, vamos lá, e ele não se preparou, levou jogadores, na minha opinião, que não deveriam ter sido convocados. Para mim, 2018 até fui com mais expectativa, mas 2022 eu tava só esperando o Brasil cair antes da final, que para mim isso era uma certeza, infelizmente, mesmo gostando do Tite. Enfim, Gibson, mas eu quero saber da fofoca, eu quero saber das historinhas do Tite. Não, então, o Tite ele tem uma relação seminal assim com o Filipão. O Filipão é 12 anos mais velho que o Tite, e o Filipão também é de Caxias, também foi revelado pro futebol pelo Caxias, mesmo time onde o Tite foi jogador e depois, enfim, foi ser treinador. E naquela época era comum que os jogadores, enfim, jogavam nesses times menores, das cidades menores, eles jogavam no time e eles davam treinamento em escolas, né? Então, o Filipão chegou a ser técnico do Tite, né? Escolinha, tipo assim, de primeiro grau, segundo grau mesmo. Na escolinha de futebol. Mais pra frente, enfim, quando eles se encontraram de novo ali, já o Tite adolescente, eles jogaram um jogo contra. O Filipão era técnico de uma outra escola estadual, enfim. Mas na época ele tava começando a treinar o Caxias também. O Caxias tava recrutando jogadores e ele viu dois jogadores do time da escola do Tite, né? Do colégio onde o Tite jogava, que ele gostou. Que era o Tite, que na época não se chamava. Essa parte legal da história. Essa é o Tite não era Tite, o apelido dele era AD, de Adenor. Era o AD. E o outro jogador, que era o meio-campo, chamava Tite, o apelido dele era Tite. E ele convocou os dois pra fazer uma peneira, enfim, um teste no Caxias. O tal do Tite, que era o outro jogador, não apareceu. E ele apresentou os caras lá dentro como Tite, né? Apresentou o Adenor como Tite. O Adenor como Tite. O AD, que era o apelido dele, todo mundo conhecia, a família inteira, todo mundo, até ali, né? Até mais ou menos 17, 18 anos de idade era AD. Não tinha, o Tite era um outro cara, não tinha nada a ver com o Tite. E ele herdou o apelido por causa do Filipão, que, enfim, passou, agora você é o Tite. Apresentou ele como o Tite, pegou o apelido na hora, e o Tite ficou sendo o Tite, mas o Tite não era o Tite até o Filipão mudar o apelido dele. Construíram uma relação ali, já, enfim, desde aquela época, que foi se abalar lá em 2010, 2011, enfim. 2010. Aquelas histórias do fala muito, blá, blá, enfim. Aí eles ficaram um tempão se afastados, mas espero que agora já botaram os panos quentes nessa história, já estão amigos de novo. Mas eles eram muito próximos, eles eram muito amigos. A ponto, assim, do Filipão frequentar aniversário dos filhos do Tite, sabe? Enfim, era uma relação de não só de amizade de trabalho, mas, pô, frequentavam uma casa do outro mesmo, sabe? Assim, tipo, era uma relação bem fora do futebol mesmo, né? Mas essa história do fala muito, essa confusão toda aí, foi um jogo em 2010, né? O fala muito não foi em 2010, o fala muito foi depois. Foi depois, mas a confusão que se deu foi em 2010. Foi em 2010, porque o Corinthians estava com o Tite ali, fazendo esse campeonato de recuperação que o Gibson comentou lá atrás. Sim. Estava chegando próximo de
poder ser líder disputar do- o título, de chegar É. na liderança do campeonato. Exato. E o Felipão, que treinava o time sem mundial, Ia jogar com o Flu. ia jogar e tal, um jogo que a torcida própria do sem mundial pedia para o time entregar, justamente para não deixar o Pra não ajudar o Corinthians. Corinthians. É. E o Flu acabou sendo campeão aquele ano, né? Eu acho isso um absurdo. Assim. Aqui na Irmandade, vocês nunca vão me ver pedir pro Corinthians entregar jogo nenhum. Não importa quem seja favorecido pela vitória do Corinthians. Mas o Corinthians entrou em campo, ele tem que ganhar. Não interessa se vai ajudar ou vai prejudicar qualquer adversário. Mas enfim, aconteceu isso. E aí depois de 2011, né, que acontece esse jogo do Fala Muito, a disputa do Corinthians lá de novo com o Sem Mundial, chuva, um jogo nervoso. E aí o Tite lança esse Fala Muito que vira meme, vira história. O E aí- Felipão começa lá com as groseiras dele. É. Fala muito. Encerra ali essa história do... E aí a amizade entre esses dois que o Gibson comentou aí, parece ser muito bonita, muito legal, mas ele se encerra aí por um bom tempo, até agora há pouco. Até É, agora... ficaram 10 anos quase sem se falar, enfim. Porque é bizarro você pensar que, pô, são dois caras que começaram lá numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Tinha que estar ali um ajudando o outro, sendo amigo, né? Mas teve essa confusão dos dois ali. Mas agora... Mas fecha a confusão motivada pelo corintianismo do porta. Tite aí, né? Sim. Eu sem não dúvida. duvido que o Tite é corintiano. Você duvida, Gibson? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Quando o cara para pra pensar, tipo, na história dele, né? Que ele olha pra trás, põe a cabecinha à noite no travesseiro. Pô, você acha que o cara deve lembrar com o maior carinho do mundo do Corinthians? O maior carinho do mundo. Pô, foi ele que conquistou literalmente o mundo. Mas não é carinho, Conquistou né, tudo. Gibson? Eu acho que ele é mesmo. Enfim, eu acho que ele passou por tantas coisas no Corinthians. A gente passou aqui, falou de maneira geral, mas quer dizer, mas pra mim é muito forte aquele jogo contra o Vasco na Sim, Libertadores, né? Porque Sem dúvida. ele vai se acompanhar o jogo da arquibancada torcida. ali, com É. o Edu Gaspar comemorando, enfim, Então, o Corinthians tem isso, né? Ele faz o cara. Não é a primeira pessoa que ele faz mudar virar casaca, né? Um exemplo famosíssimo é o Ronaldo. Né? Que, então, mas eu acho que o Ronaldo ainda tem minhas dúvidas. Né? Mas enfim. Eu acho que o Tite é mais. Eu não tenho. Eu acho que agora ele verdadeiro. não fala por causa de business dele, mas eu acho que ele se converteu ali, né, no período dele ali. O Tite, eu não tenho dúvida que ele é corintiano, não tenho a menor dúvida. E eu quero fazer essa pergunta pra Ana faz muito tempo. Eu quase que fiz esses especiais só pra deixar a Ana falar sobre isso. A gente não trouxe assim, essa discussão no nosso podcast porque realmente não tinha por que trazer essa não notícia, né? Mas aqui a gente tem que falar. Você acha que o Tite deveria ter aceitado voltar pro Coringão? Você se sentiu traída? São duas perguntas diferentes, né? Ele deveria ter aceitado? Não, ninguém é obrigado, né? Na minha visão, né, ele deveria ter uma gratidão maior ao Corinthians. E sim, ter voltado ao Corinthians. Ele deveria, aí fica a visão dele, ele tinha uma oportunidade melhor para ele, que ele vislumbrou melhor. Não sei se é melhor, mas ele vislumbrou melhor para ele. E assim, eu me senti traída, não é uma questão de traição. É uma questão de que eu pauto a minha vida de uma maneira diferente que ele pauta a vida dele. Eu agradeço as pessoas que me ajudaram, eu tenho gratidão. Ele, não. Então, assim, eu dos 6 aqui que nós estamos, pelo que eu escuto, né, eu sou a menos fã do Tite. Mas ficou menos agora? Não, Ou- eu, por exemplo, eu acho que ele fez em 2016 um péssimo trabalho. Temos Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, etc. Para montar Guilherme. elenco, ele só contratou porcaria e se mandou. Ele não contratou porcaria e ficou, ele contratou porcaria e se mandou. Então, eu sou menos fã do Tite Mas o do que time vocês. com ele tava lutando lá em cima. Mas qual era a do chance? 16. Qual era a chance com esses monte de que ele contratou? Eu não acredito. Depois não deram certo em lugar nenhum. Onde tá Giovanni Augusto? Na Série B. Onde tá Marquinhos Gabriel? Na Série B. Aonde tá Malone? Sei lá Deus, não sei onde tá. Mas, assim, eu sou a menos fã do Tite. Eu pauto a minha vida de uma maneira diferente dele pautar. Eu tenho gratidão. Ele, não. Então, assim, me senti traída um pouco além, porque eu já não esperava nada, então não veio nada mesmo. E você, Fábio? Você acha que o Tite fez certo, fez errado? Como é que você se sentiu nessa história toda? Concordo com a Ana que são duas perguntas diferentes. Né? Eu, ao contrário da Ana, eu sou fã do Tite. Eu acho que o Tite fez um enorme trabalho ali no Corinthians no passado. Concordo que a parte de... Ele fez alguns erros na montagem do time ali de 2016, na remontagem do time de 2016,
que impactaram ali o futuro do Corinthians, mas ele foi gigantesco em 2012, em 2011, né? Foi o cara que realmente mudou a história do Corinthians, falando um técnico que mudou a história do Corinthians. Acho que o Tite realmente mudou a história do Corinthians. Porém, fico sim chateado dele ter deixado o Corinthians de lado neste momento, né? Ele tinha já dado discursos de que ele ia só olhar oportunidades de fora do Brasil, depois da seleção, etc. Isso eu respeito. O fato dele ter dito não para o Corinthians, não uma, mas 2, 3 vezes, e depois vir para o Brasil comandar o Flamengo, mostra que o problema não era exatamente ali jogar ou não no Brasil, ser técnico ou não no Brasil. Ele não queria ser técnico do Corinthians neste momento. O que eu até entendo, porque o Corinthians está uma zona em termos de organização. Porém, acho que ele, pela história que ele tem que ser o cara que vai bancar e falar, não, eu sou maior do que essa diretoria, vou bater no peito e vou comandar esse time e vamos lá. Entendo os motivos dele, mas como corintiano fico ressentido disso e acho que tem uma certa ingratidão. Mudou bastante a minha visão do Tite, essas recusas dele de voltar para o Corinthians neste ano tão conturbado que o Corinthians teve. E você, Gibson? Eu, honestamente, cara, eu não fico magoado não dele ter ido pro Flamengo, cara. Eu não fico, não. Assim, claro que eu gostaria que ele tivesse no Corinthians. Sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que com esse elenco que tá agora, enfim, e esse momento de reformulação, eu acho que não seria perto das passagens que ele fez antigamente no clube, não, né? Milagre ele também não faz. Então, eu não sei assim, se ele ia vir pra cá pra fazer o quê exatamente com esse elenco, pagar uma grana dessa pro treinador, o clube não podendo pagar essa grana. Pra mim não me machuca o coração, não. Continuo com ele em autoestima e espero que um dia ele venha e volte pra cá num momento melhor pra treinar um time de verdade. E você, Carão? Quantas horas que vocês estão dispostos a me escutar falando, né? Eu nunca fiz uma sessão de terapia sobre esse assunto, eu tô precisando fazer, né? Abra seu coração aí, cara, vamos lá. Cara, eu admirei por muito tempo o Tite, por valores, né? Principalmente, óbvio, na época que ele tava no Corinthians, eu coloquei como um ídolo mesmo no esporte. Confessando aqui pra vocês, você nem precisa colocar isso na edição, Gui. Quando eu trabalhava no Instituto Ayrton Senna, bateu na trave, ele já era técnico da seleção, bateu na trave e eu consegui entrevistá-lo. Por conta do Ayrton, da gente entrevistar o Tite por conta de valores e tal, falar dos valores no esporte, né? E eu falei, cara, eu vou entrevistar o Tite, velho. Tava emocionadíssimo, enfim, não deu certo, mas... Mas eu não entendi, Então... você quer que eu corte ou você quer que eu possa deixar, se quiser? Não, se você quiser pode deixar, não tem problema. Então tá. É que não deu certo de entrevistar, mas bateu na trave. A gente tava tentando uma negociação, mas não conseguiu a agenda, porque tava muito perto também da Copa. O Gibson vive falando quando ele quase tocou o hino do Brasil na final da Copa do Brasil e blá blá blá. Então não precisa ser coisa que deu certo. Pois às vezes foi quase. Então o resumo é que a gente conseguiu um vídeo dele, né, pro Instituto Ayrton Senna e tal, mas a ideia era tentar fazer uma entrevista com ele para ele falar um pouco sobre os valores do esporte, e eu o tinha como um ídolo. Eu me considero um cara muito ingênuo no esporte. Eu já tive muitas desilusões corintianas, né, em casos emblemáticos como o Ricardinho, como o Guerreiro, mas a do Tite pegou muito fundo. E vamos lembrar, na Copa ele apontou ali pro Andrés e falou, eu tô aqui por sua causa. Óbvio que o Tite fez muito pelo Corinthians, mas quem era o Tite antes do Corinthians? Por todo esse combo, eu enxergava o Tite como um cara corintiano, como um cara que tinha entendido o que era o Corinthians e que dificilmente ia colocar à frente desse sentimento do que era ser Corinthians uma proposta financeira vantajosa ou algo do gênero. O que aconteceu nessa história toda do Tite me mostrou que, cara, o mundo do futebol é isso e eu sou ingênuo pra cacete. Porque no fim das contas, quem é corintiano mesmo somos nós 6 aqui, a Fiel que tá ali assistindo
o Corinthians perder de 5-1 do Bahia e ainda tá cantando e falando, puta, beleza, esse é o Corinthians, eu vou continuar assistindo e domingo eu vou assistir porque o Corinthians vai ganhar. Eu lembro do Tite sendo o cara que ganha Libertadores, depois vai e ajuda os caras a pôr os tijolos lá na arena, né, do Corinthians, a construir, tipo, aquela cena. Tipo, é um cara... É o cara, é o cara na arquibancada comemorando o gol do Paulinho ali, tomando tapa na cabeça, entendeu? Esse era o Tite que eu tinha em mente. Ele é um cara que tinha criado essa imagem do Tite corintiano, né? Não do Tite técnico do Corinthians, mas do Tite corintiano também. Né? Acho que não foi você que foi enganado, ele te enganou, ele que gerou isso, né? E talvez ter passado, sei lá, foram 8 anos na seleção? Quantos anos na seleção? 6 anos na seleção? 6 anos. 6 anos na seleção. Ele tem esquecido o que é isso. E 6 meses antes de entrar na seleção, ele tinha pedido a denúncia do cara que contrata ele, que é o Del Nero, assinou carta, tudo, né? Depois vai trabalhar com o Del Nero. Pra mim, aí já era um indício de que o Tite como treinador é uma coisa ótimo, ídolo do Corinthians. Tite como pessoa passa muito longe do que eu admiro. E você, Dudu? Pô, aqui todo mundo é corintiano, fanático, eu era muito mais fanático, já fui da organizada. Achei que ele teve aquela coragem de bater de frente lá com Kia, e falou, não, quem vai bater o pênalti é esse, tá? Isso eu achei interessante. Eu costumo brincar muito que eu falo que o Tite é um semideus pro Corinthians. Porque, que nem eu falei do Nelsinho, que ele deu o brasileiro pra gente, foi o que eu falei, o Mano Menezes pode vir dar 4, 5 Libertadores seguidas pra nós agora, mas o Tite ganhou a primeira. Ele tá marcado na história por isso. E eu acho que ele indo pra seleção, ele mudou a chave. Mudou muito o que a Ana falou, mudou o conceito, mudou muita coisa, mudou como pessoa. Então eu acho que esse ego subiu muito a cabeça dele e ele vendo toda a situação do Corinthians, ele preferiu falar não. Isso chateou, mas também não vai mudar o meu pensamento por ele. Enfim, mas eu acho que eu concordo muito mais com o Gibson do que com os outros 4 aqui. Eu entendo muito a gente ficar chateado ou ficar triste e se sentir traído, mas não é o sentimento que eu tenho por ele, não. Eu tenho muito carinho, muito amor pelo Tite. Eu acho que vai ser interessante ver como é que a Fiel vai recebê-lo na Neoquímica Arena. Ele nem vai vir na Neoquímica Arena. Ele vai ser expulso no jogo antes e vai... Não, ele não vai chegar, como o outro não chegou, o da sogra não chegou também. Ele não assumiu para ele ficou com medo esse ano e não vai chegar. Eu acho que aí vocês estão subestimando o Tite, mas enfim. E se o Tite é um cara que estudou história, né? Ele olha pra trás e fala, não, deixa o Mano reconstruir esse time, daqui a pouco eu volto. O que já aconteceu 2 vezes na história. Ele falou, deixa eu chamar o Mano vai botar ordem ali, daí depois eu volto. Se tem um lugar onde ele tem um puta nome a zelar, é no Corinthians. Se ele vai lá pro Fla agora, ele tá contando no Fla e faz merda, mas se ele vai pro Corinthians e fizer merda, isso quebra. Então, vira manchete que o cara tá num leque, assim, o cara tem 3 passagens maravilhosas pelo clube, ele não quer fazer a 4ª ruim, né? Ele quer vir pra fazer uma 4ª foda, quando ele vier ele vai vir, tipo, volta no Messias, tipo, né? E se você for pensar na escolha do Tite, enfim, a contratação não é só o Corinthians fazer proposta que todo mundo aceita, a gente sabe bem disso, né? Foi uma escolha dele também, treinar o Corinthians essas 3 vezes que ele treinou o Corinthians. E quando você olha pra trás e vê essas 3 escolhas, ele também foram escolhas racionais, se você for pensar, não foi só pela torcida e tudo mais, que a gente fala aqui e tudo mais. Mas 2004, ele tinha um bom elenco, tinha um bom time, um time competitivo, dava pra ele trabalhar ali. Em 2010, muito mais, enfim, o Corinthians fez uma recuperação lá depois da queda e tal. Em 2015 também, ele tinha saído há um ano atrás, ele viu aquele final de semestre de 2014, também o time se acertando e tal, ele tinha material humano pra chegar e dar o seu talento ali, fazer todo mundo jogar um pouco mais. Sem dúvida, e chegar. sem dúvida. Esse ano de 2003, você olha pro Corinthians, você não vê esse mesmo cenário que ele viu nessas outras 3 passagens, né? Não tem nada ali disso, não tem nada ali disso. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender também o que o Lucha deixou ali, né, pro Mano. Não foi nem o Lucha, né? Não foi essa situação terrível final do agora. Tipo, sobrou nada, agora tá arrasada, né? Então, Gibson, mas também a vida de uma pessoa não é feita só de trabalho, né? Tem a parte pessoal ali, a gente sabe que o Tite é casado há muitos anos, e o filho dele agora trabalha com ele. Como é que é essa história pessoal dele? Então, o Tite conheceu, cara, a esposa dele era moleque ainda, ele é adolescente, enfim, né?
A esposa dele trabalhava no restaurante do pai do Tite, né? E o Tite ia levar a irmã Pai mais do velha Adenor, dele, né? Já ficou do claro que era Adenor, Adenor, a Tite veio depois. Exatamente, o Adenor, né? Adenor. E o Tite ia levar sempre a irmã mais velha dele pra trabalhar, que ela trabalhava do lado do restaurante do pai dele, né? E aí rolou aquele um olha de cá, um olha de lá, aparentemente pelo que os dois contam, os dois se interessaram, enfim, né? Rolou aquele cara ali é bonitinho, aquela menina é bonitinha. Mas um dia ele chegou, aliás eu até perdi a frase aqui, tipo, ela conta a frase exata, ela lembra a frase, ela falou tipo, preciso falar com você, garotinha. Foi alguma coisa assim, eu falei, puta, é muito Roberto Carlos isso, né, bicho? Roberto Carlos, o cantor, né? Anos 60, né? Tipo, Jovem Guarda. Com você, garotinha. Jovem Guarda pra caralho, enfim. Mas enfim, pô, começaram a sair, oficializaram o namoro, se casaram em 84. Você vê, o Tite de 61, né? Ele tinha 23 anos de idade quando se casou, né? Fala o nome dela, casou... você não falou o nome dela ainda. Rosemary. É que ele chama de Rose, né? Toda vez que ele falava dela, ele chama de Rose. Porque ela se casou com 23 anos de idade, muito jovem. Tiveram 2 filhos, uma filha e um filho, né? A filha é a Gabriele e o filho é o Matheus, que trabalha com o pai, inclusive. E rola um nepotismo ali, o Tite sempre tá com o filho. Rola bastante forte. Carrega debaixo do bolso, assim, vem cá, filha. Forte, né? forte. O Matheus tá sempre com o pai. Mas você vê, se casaram muito cedo. Ano que vem vai fazer 40 anos já de casamento. É um cara de família, tradicional, do sul. Né? Tem algumas coisas que eu acho muito importantes, gente, assim, que são ligadas à história do clube. Mas uma coisa que tem que ser dita, enfim, né, que tem sempre que ser lembrado que tem uma relação simbiótica aí, que foi o Tite que promoveu a ascensão do Cássio em 2012. E o Cássio que tá até hoje no gol do time, e assim, provavelmente é o maior ídolo da torcida do Corinthians, tá? E o jogador com o segundo maior número de jogos, né? O Tite é o segundo maior treinador com jogos e o Cássio é o segundo maior jogador com jogos da história, né? Ambos têm chance de quebrar as metas ainda. O Tite é só fazer mais uma boa passagem aí que ele quebra. E o Cássio ficar mais um ano e meio também aí capaz de quebrar. O Vladimir também é o seu jogador com mais atuações. Enfim, nesse episódio de hoje, Gibson, estamos falando do Tite, que é o segundo treinador que mais comandou o Corinthians. Eu vou falar agora do Oswaldo Brandão, que é o maior, né, o que mais vezes treinou o Corinthians. E o Oswaldo Brandão... Quantos jogos ele treinou, Gui, o Corinthians? 435 jogos com o Corinthians. E ele tem no seu currículo, Oswaldo Brandão, 2 grandes campeonatos corintianos, né? O de 54, do quarto centenário, e o de 77. Ele foi... Esses 20 e tantos anos que a gente passa sem conquistar título, ele conquistou o último, todo mundo lembrava dele. O último que ele conquistou foi aquele lá. E ele conquista o do fim da fila ali lá com o gol do Basílio, enfim. Sendo até premonitório falando pro Basílio antes do jogo. Você vai marcar o gol do título, né? E a gente estava falando até agora do Tite, com campeonatos aí de monte, Mundial e Libertadores no currículo. O segundo que mais treinou o Corinthians. O Tite teve 378, né, jogos, se não me engano. Não tá longe do Brandão, não, hein? E aí, pra você, Gibson? O que mais treinou foi o Oswaldo Brandão, do que o Tite. Mas quem é o maior da história pra você? O Oswaldo Brandão ou o Tite? Eu acho que tem uma pegadinha nessa Vai história. ficar em cima do muro? Não, eu não vou. Eu vou dar a minha resposta. Pra mim é o Tite, né? Por uma questão até de resultados, enfim. Não dá pra discutir com os resultados que o Tite teve. Mas eu gostaria de dizer assim, o Tite pegou o time em outro momento histórico, né? E inclusive a gente não viu o Brandão praticamente. Então assim, você pega o pessoal que é uma ou 2 gerações atrás da gente, que tem, sei lá, agora 70, 80 anos de idade, o pessoal vai ter muita lembrança do Brandão e falar, pô, o Brandão era foda. A gente não teve tanto esse impacto na nossa vida. E essa característica da nossa experiência de vida é uma coisa que acaba influenciando nesses julgamentos. Tem muita gente que hoje em dia fala, o Messi é o melhor jogador do mundo. Fala, mano, vai ver o Pelé jogar, vai ver o Garrincha jogar, mano. Vai ver o Maradona jogar. Que Messi, mano. Ele joga bem, mas, mano, segura a onda aí, velho. Você é moleque, velho. Você não viu nada. Então, eu acho que quando você pergunta do Brandão, tem essa característica do tempo, que eu acho que é injusto com o Brandão, porque ele tá de um momento anterior do clube, e no momento muito mais amador do clube, fica com a fila gigante. Eu acho que ele é gigante no clube, não tô diminuindo ele, mas pelos títulos conquistados, não tem jeito. O Tite é o treinador mais importante da história. Ponto. Não tem o que discutir. Realmente o Tite tá na história.
E pro Gibson aí, ele é maior que o Oswaldo Brandão, mas a gente sabe que... Mas tem muita gente que acha que não vai concordar com o Gibson, né? Afinal, o Oswaldo Brandão ganhou 2 títulos importantíssimos com o clube, que foi o Paulista de 1954, do conhecido como Paulistão do 4º Centenário, que é o último, né? Antes do Corinthians enfrentar aquele jejum de 23 anos sem títulos, e vai o próprio Oswaldo Brandão ganhar o título de 1977, tirando o Coringão da fila. Então ele ganhou o último que, digamos assim, colocou a gente na fila, e depois vai tirar a gente da fila em 77. Mas eu tô me adiantando demais na história do Oswaldo Brandão. Vamos começar do começo, certo? O Oswaldo Brandão nasceu em Taquara, no Rio Grande do Sul, em setembro de 1916. Faleceu aos 72 anos em 1989. Aí percebe-se uma característica, né, dos 3 primeiros colocados, nesses técnicos que mais comandaram o Corinthians. Os 3 nasceram no Rio Grande do Sul, né? O Oswaldo Brandão, o Tite e o Mano, né? O Brandão foi jogador de futebol, chegou a jogar no Inter, lá do Sul, de Porto Alegre, e também jogou no 100 Mundial aqui. E ele era zagueiro, né? E no próprio 100 Mundial que ele faz essa passagem de jogador para treinador, depois de uma contusão, né? Naquela época a medicina esportiva não era tão desenvolvida assim, e vários jogadores tinham que parar de jogar devido a essas contusões, né? O Oswaldo Brandão carrega essa curiosidade. Além de ser o treinador que mais jogos fez comandando o Corinthians, também é o treinador que mais vezes comandou o 100 Mundial. Ele até fez mais jogos pelo 100 Mundial do que no Corinthians, né? Aqui no Coringão, o Brandão tem 435 jogos em 5 passagens. A primeira foi em 1954 e a última em 1981, né? Ele também teve uma passagem com títulos pelo Vila Sônia Futebol Clube. Então ele marcou, digamos assim, a história do trio de ferro aqui de São Paulo, né? O estilo dele era meio paizão, né? Naquele tempo o futebol não era tão tático quanto é hoje, desse jeito que a gente conhece. Mas ele era conhecido por ser um profissional exemplar, ele guiava pelo exemplo, né? Por chegar sempre no horário, exigir ordem e pontualidade dos seus comandados, né? A estreia dele como treinador aconteceu em 1945, mas ele só vai chegar ao Corinthians 9 anos depois, em 1954, né? Enfim, como eu falei, ele estreou lá no 100 Mundial, passou por alguns clubes, e o presidente do Corinthians na época, o Alfredo Inácio Trindade, foi contratar o Oswaldo Brandão no cinema. Mas por que ele foi pro cinema? Porque era justamente onde o Oswaldo Brandão estava trabalhando como gerente. Naquela época não se ganhava tanto dinheiro como se ganha hoje no futebol, né? E ele estava, enfim, ganhando a vida ali como gerente de cinema no centro de São Paulo. E foi lá o Alfredo Inácio Trindade contratar o Oswaldo Brandão para fazer história no Corinthians. Dizem as más línguas que ele estava trabalhando ali de lanterninha, mas isso era pouco provável, já que o sogro dele era dono do cinema. Então, a versão de que ele era o gerente do cinema é muito mais provável, né? Em 1954, o técnico do Corinthians era o Rato, que deixa o clube na véspera de uma decisão do torneio Rio-São Paulo, contra o próprio 100 Mundial, onde o Oswaldo Brandão tinha história, né? E aí, logo na sua estreia no Corinthians, ele precisa enfrentar essa final de campeonato contra o ex-clube dele. Oswaldo Brandão não titubeou, meteu 1-0 no 100 Mundial e logo na estreia já foi campeão, né? Já entra ali para a história como campeão. Vai ganhar esse Paulista de 54 também, como eu falei, lá no 4º Centenário, e ele fica por 3 anos consecutivos. Olha quanto tempo a gente tem um treinador seguidamente, né? Fica até a final do Paulista de 57, né? Uma partida que tem o apelido do Jogo das Garrafadas. Apesar da boa campanha do Corinthians, o Corinthians vai perder essa final para o time da Vila Sônia por 3-1 no Pacaembu. Por que o jogo tem esse nome do Jogo das Garrafadas? Porque no terceiro gol do time lá da Vila Sônia, o Bandeirinha chega a levantar a bandeira e depois manda o jogo seguir. E todo mundo sabe que isso daí vai fazer o jogo parar. O zagueiro vai parar de jogar bola e o atacante saiu na cara do Gilmar, o Gilmar de Santos Neves, que campeão mundial, enfim, depois foi jogar no Santos.
levou o gol e saiu protestando, né? Como assim, né? O Bandeirinha tinha marcado o impedimento. A torcida, também incentivada pelos protestos de Mara, joga garrafas no Pacaembu. Não adiantou nada, enfim, o jogo chegou no final, a gente perdeu o campeonato e o Oswaldo Brandão, apesar de ter feito uma boa campanha naquele campeonato, acaba saindo do clube, né? Aí o Oswaldo Brandão vai fazer a sua primeira passagem pela seleção brasileira, né? Ele faz uma segunda em 1975. Nessa primeira passagem ele faz as eliminatórias, classifica o Brasil para a Copa do Mundo de 58, mas não chega na Copa do 58 porque ele dá entrevistas criticando os dirigentes, né? E aí ele acaba sendo, claro, naquela época não, acho que qualquer época, né? Você começa a criticar o seu chefe, não tá feliz, vai embora. E ele é mandado embora. Na sua segunda passagem acontece alguma coisa parecida, né? Ele faz boa parte das eliminatórias em 77, mas ele acaba saindo e não chega na Copa de 78. Em 77, nas palavras do Oswaldo Brandão, ele diz que preferiu sair para pacificar, para trazer paz ao ambiente da CBD. CBD, hoje é a CBF, né? Naquela época era a CBD. O jornalista Celso Unzetti, relembrando este momento do pedido de demissão do Oswaldo Brandão, explica que ele tinha conflitos com a imprensa carioca, porque ele era paulista e eles pensavam que ele era um caipirão, o estilo dele não combinava com o estilo praiano, talvez, que a imprensa carioca gostaria de ver comandando a seleção, né? Na última vez que ele dirigiu a seleção, o Oswaldo colocou o Vladimir na lateral contra a Colômbia, né? E a imprensa carioca queria o Marinho Chagas, que era carioca, enfim, jogava ali nos clubes do Rio. E esse conflito talvez aí tenha levado a ele mesmo pedir o boné e sair, né? Mas não fique triste pela saída do Brandão em 77, porque aí ele vai assumir o Coringão para ser campeão paulista. Aqui não é nenhum spoiler, né? Todo corintiano sabe que quem ganhou o Campeonato Paulista em 77, né? Mas nesse período de 54 a 77, ele tem outras passagens pelo Corinthians, sempre em busca do campeonato, né, que ele vai conquistar em 77. Ele chega até a ser dirigente nesse período, mas realmente não consegue. Isso vai acontecer no ano de 77, quando ele é convidado por Vicente Mateus para voltar ao Corinthians, né? A campanha de 77, além, claro, do jogo histórico lá da contra a Ponte Preta, na final, o gol do Basílio e tal, tem um momento decisivo com a participação do Oswaldo Brandão. Depois de uma derrota por 1-0 contra o Guarani, ele tranca os jogadores no vestiário e esculacha todo mundo, né? Ele deixa o presidente, deixa todo mundo para fora do vestiário, fica só ele e os jogadores e ele desce o sarrafo ali, fala poucas e boas, né? E no final ele diz: o título do Corinthians depende única e exclusivamente de vocês, jogadores. Acontece que naquele momento, para se falar em título, quer dizer, o Corinthians precisaria ganhar praticamente todos os jogos que restavam do campeonato. O Corinthians não vinha fazendo um bom ano. E então ele dá a bronca, mas também fala que tem uma saída, né? Dá a luz no fim do túnel também. O esculacho deu resultado. Depois daquele jogo, o Corinthians passa a jogar melhor e faz todos os resultados, chegando ali na final do Campeonato Paulista de 77, né? No jogo final, o Oswaldo Brandão, que era kardecista, né? Chega na manhã da partida final, no dia 13 de julho de 77, ele entra no quarto do Basílio e diz pro Basílio que ele teve uma visão, digamos assim, né? Mas diz pro Basílio que ele ia fazer o gol do título, que ele sonhou com esse lance e o sonho do Brandão se mostrou correto, né? Foi lá o Basílio, num lance, enfim, todo corintiano já deve ter visto 50 mil vezes na sua história, né? Mas foi lá um bate-rebate na área. Outros jogadores, até com mais importância para a história do clube, né? Poderiam fazer o gol, tiveram a chance de colocar a bola pro fundo das redes, mas coube ao Basílio, que era o volante, mas não era um volante artilheiro, nem nada disso, mas coube ao camisa 8 lá, deixar o gol. E, enfim, hoje o Basílio, acho que não deve ter um dia que ele não anda pela rua e não dá um autógrafo e que não abraça um corintiano, né? E é uma figura especial, assim, quem encontrou o Basílio na rua sabe como é gostoso encontrá-lo e como ele se sente à vontade nessa posição de ídolo e de ter feito esse gol aí. Era a pessoa certa, no lugar certo para fazer o gol, num lance iluminado
e premeditado pelo treinador Oswaldo Brandão, né? Apesar do campeonato, o Oswaldo Brandão não fica longos anos, como na primeira passagem, ali que ele ficou 3 anos seguidos, né? Nessa época já era uma rotação maior. Ele sai em 78 e depois vai voltar para sua derradeira passagem em 1980, né? E o último jogo do Oswaldo Brandão no Corinthians acontece no dia 15 de julho de 1981. O Corinthians estava enfrentando o Juventus na Moca, né? O Juventus abre 3-0, mas o Corinthians vai atrás do empate, né? Acorda e com gols do Paulinho, do Zenon e do Birubiru chega ao empate. Mas ainda assim, apesar da reação, a torcida corintiana, no final da partida, gritava: "Ado, ado, ado, Brandão tá superado". E aí a gente conhece muito bem o clube do Corinthians, sabe que chega nesse ponto, não tem como segurar, né? E o Brandão acaba sendo demitido ali depois desse empate em 3-3, mas o Brandão sai aí escutando esses gritos de que ele está superado da torcida corintiana. Mas aí ele já tinha feito história, né? Conquistado 2 grandes títulos pro Corinthians, já tinha feito ali suas 435 partidas com o Corinthians, escrito seu nome na história do clube, né? E tá aí então o Oswaldo Brandão, o treinador que mais vezes comandou o Corinthians em sua história, sai ali vaiado de certa forma, e o Tite também, o segundo, como a gente pode perceber aqui com alguns dos nossos irmãos aqui, também está um pouco queimado com a torcida nesse momento, depois de ter assumido o time carioca lá, né? Faz parte do amor, da paixão, o futebol tem isso, e os 2 treinadores têm uma história linda com o Corinthians. Depois do tempo vai apagar essas diferenças e vão ficar só as boas memórias dos 2 treinadores. Mas é isso, meus amigos. Chegamos ao final do 5º e último episódio especial da Irmandade sobre os treinadores corintianos que mais vezes comandaram o clube. Se você ainda não escutou os anteriores, por favor, volte lá e escute, porque estão muito legais. A gente fez um episódio sobre o Jorge Vieira e o Luxemburgo, foi o nosso primeiro. No segundo episódio, Armando Deodébio e Fábio Carilli. No terceiro episódio foi o Nelsinho Batista e o José Castelli, o Rato. No quarto, Amilcar Barbu e Mano Menezes. E agora, para finalizar, esse do Tite e do Oswaldo Brandão. Muito obrigado mesmo para todo mundo que está escutando nossos especiais. É um prazer fazer e é um prazer maior ainda saber que as pessoas estão escutando. Eu gosto muito dessas histórias do Corinthians. Acho que é importante a gente valorizar a nossa memória, né? A memória do futebol, a memória do que é o clube e dessas pessoas que passaram. E sem dúvida nenhuma, todos esses 10 treinadores fizeram a história do nosso clube maior, né? E é muito interessante perceber que nessa conta de 10 treinadores, a gente tem 5 mais antigos, né? E tem 5 mais atuais. 5 que a maior parte dos corintianos que estão escutando este podcast presenciaram, né? Viram com os próprios olhos, né? Enfim, novamente, muito obrigado a todo mundo que escuta o nosso podcast. Nos próximos podcasts, a nossa programação volta ao normal, comentando a semana corintiana, os resultados dos jogos e tudo mais. Fica com a gente nesse 2024 que tem muita coisa pra gente comentar. Valeu e vai Corinthians!